Olá! Muita gente passa a vida sem saber que ela existe, mas basta um problema hormonal para que as pessoas tomem conhecimento da tireoide. Essa glândula em formato de borboleta fica localizada no pescoço e tem papel importante no nosso metabolismo. Assim, quando a tireoide produz hormônios em excesso ou em quantidades insuficientes, todo o nosso organismo é afetado. Esses distúrbios na tireoide são comuns, mas devem ser acompanhados e tratados, pois trazem prejuízo para a pessoa que pode sentir-se mais lenta, mais cansada e desanimada por um lado, ou extremamente agitada, ansiosa e inquieta por outro. Apesar de grande número de pessoas com disfunções da tireoide, muitas desconhecem que têm o problema. E aí, o que fazer para saber? Quais são as principais doenças que acometem a tireoide? Como identificar os sinais ou sintomas que indicam que a tireoide não está funcionando adequadamente? Existe relação entre os problemas da tireoide e o peso? Tudo isso e muito mais nós vamos debater no programa de hoje. Fique com a gente e participe. Nosso tema, tireoide. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre tireoide, participam conosco hoje os endocrinologistas Dr. Hamilton Junqueira Júnior, Dr. Daniel Dutra e Dr. Levimar Rocha Araújo. E se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, mandar uma pergunta ou até dar um depoimento sobre esse tema, tireoide, participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. E antes de começar o nosso debate de hoje, eu gostaria de prestar uma homenagem. Dia 18 de outubro é o Dia do Médico. Então, nosso reconhecimento a esses trabalhadores da saúde que lidam diariamente com dores, angústias, medos e tristezas dos pacientes, mas também com alegrias, realizações de sonhos, nascimentos, satisfações. Você, médico, tem que lidar com a sua própria fragilidade cada vez que se depara com a nossa. Às vezes, nós nos esquecemos que você também é humano e exigimos a perfeição. Em você, despejamos a nossa angústia, desabafamos nossa irritação, demonstramos nosso inconformismo, mas também em você depositamos nossas esperanças. Dizem que o remédio mais importante não é o que se encontra nas prateleiras das farmácias, mas o carinho, a dedicação e o respeito que é oferecido a cada consulta por um médico. Então, por sua dedicação, pelo tamanho da responsabilidade do seu trabalho, nosso reconhecimento, nosso agradecimento e nossa homenagem. Parabéns a você, médico. Obrigada, doutor. E parabéns a vocês, médicos, que estão aqui hoje no nosso programa. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Bom, e eu vou começar, a gente falou aqui sobre a tireoide, essa glândula muito importante, localizada no pescoço, e eu gostaria que vocês explicassem o porquê. Eu falei até, ela está relacionada ao metabolismo, mas o que é isso, né? Que importância tem essa glândula, qual é a função dela e que metabolismo é esse, doutora Hamilton? Bom, boa noite a todos de casa, boa noite aos colegas, boa noite a você, Márcia, um prazer estar aqui de novo. Bom, no tireoide a gente sempre quebra um pouquinho os paradigmas. Quando a gente chega pra gente e pergunta, doutor, eu tenho tireoide? Às vezes eu descobri que eu tenho tireoide, né? Não, todos nós temos, eu não sei quem tenha tirado, mas todos nós nascemos com a tireoide, né? E a disfunção da tireoide que é o grande problema. A tireoide é uma glândula que ela tem mais ou menos em torno dos 20 a 30 gramas e ela se localiza na metade do caminho entre o pomo de Adão, que é aquela cartilagem, gogó, né? cartilagem tireoidiana, e a fúrcula external, que é o começo do tórax. Então ela está na metade do caminho ali. E a tireoide, apesar de ser uma glândula pequena, tem uma extrema importância no metabolismo do nosso corpo. O que é o metabolismo? As funções orgânicas que o nosso corpo vai exercer, como batimento cardíaco, controle do colesterol, intestino, temperatura corporal, ânimo, desânimo, pele, unha, cabelo, né? Participa, é importantíssima na formação do indivíduo durante o feto, quer dizer, uma deficiência da tireoide durante a gravidez traz complicações muito graves para o bebê, sequelas muito graves, que é o que a gente chama de cretinismo, né? A criança nasce com nanismo e uma deficiência
Isso quando a mãe tem algum problema de tireoide? Quando a mãe tem ou quando há uma má formação. Na verdade, a principal causa desse cretinismo é a tireoide ectópica. Que é isso? Uma tireoide que ela não, na formação embrionária, a tireoide ela nasce da mesma origem da língua. Ela começa junto com a língua vem para frente, a tireoide normalmente desce o pescoço. Em algumas crianças, por algum erro desse metabolismo, dessa genética, essa glândula não desce. Então ela fica, às vezes, ectópica, ela fica fora do lugar onde ela deveria. Então ela não funciona mal. E se isso não for descoberto a tempo e a hora, as sequelas são muito graves, né? A criança desenvolve um retardo mental impressionante, desenvolve uma baixa estatura, né? E às vezes um surdo-mutismo também, ela não consegue às vezes falar, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, isso é bem raro, porque a gente tem no Brasil, hoje em dia, por lei, o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi instituído pelo José Serra, quando ele era ministro da Saúde ainda, que é obrigatório em qualquer lugar do Brasil se faz o teste do pezinho para avaliação da tireoide. Tá. Então, uma hoje das detecções do teste do pezinho isso é uma coisa bacana, uma coisa boa que tem no Brasil, porque, na verdade, não diminuiu o número de cretinismo, mas aumentou o diagnóstico. A detecção. Então, quando você faz o diagnóstico precoce, a criança tem, e a reposição hormonal é feita a tempo e a hora, a criança tem um desenvolvimento praticamente normal. Né? Eu acho que durante o programa nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Com certeza. Eu estou vendo que vocês trouxeram aqui alguns modelos, depois, se vocês precisarem, até para mostrar ao pessoal de casa como é, tá? Antes eu gostaria que o doutor Daniel explicasse para a gente quais são, então, essas alterações ou disfunções mais frequentes na tireoide. Obrigado pela participação aqui no programa, Márcia. A gente tem, basicamente, 3 problemas quando a gente se refere à tireoide. A gente tem as disfunções de produção, em que a gente tem um excesso ou uma falta de produção do hormônio tireoidiano. O segundo problema também muito frequente é a presença de nódulos na tireoide. E o terceiro, doença mais comum, está ficando mais comum, realmente é o câncer de tireoide. Então são 3 grupos de doenças. As disfunções hormonais, a presença de nódulos e dentro dos nódulos, os nódulos que realmente são neoplasias. E são essas que a gente investiga no dia a dia do consultório. Tá. Existe também uma doença autoimune que pode atingir a tireoide, ela está relacionada com essas outras, por exemplo, com o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, ou até com a presença de nódulo? Existe essa relação com essa doença autoimune da tireoide, acho que é Hashimoto, né? Tireoidite Hashimoto. Na verdade, quando a gente fala de disfunção hormonal, de disfunção de produção de hormônio na tireoide, a grande causa realmente são as disfunções autoimunes, ou seja, o corpo produz anticorpos contra a tireoide e ela passa a produzir hormônio a mais ou para menos. Então, é a principal causa realmente de disfunção hormonal. Não existe muita relação com os nódulos. Às vezes são doenças que são coincidentes, muitas vezes isso é muito frequente. Tá. Mas a autoimunidade, a tireoidite de Hashimoto, a doença de Graves, são doenças que causam hipertireoidismo que realmente têm uma origem autoimune. O doutor Hamilton citou aqui, realmente são inúmeras funções, né, que essa glândula desempenha, ou seja, o metabolismo envolve inúmeros órgãos e, enfim, quando existe uma disfunção, vários órgãos são afetados ou vários, citou cabelo, pele, uma série de coisas. Quais são então esses sinais que poderiam indicar, doutor Levimar, que existe uma alteração? Porque às vezes as pessoas têm alteração e nem sabem. Muito bem, primeiro eu não posso deixar de falar desse comentário inicial pelo Dia do Médico, né? Nós nos sentimos muito felizes de estar aqui nessa semana tão importante, né, Márcio? Acho que esse texto aí me emocionou bastante. Eu acho que se eu tivesse começar falando igual a Hamilton, eu ia estar engasgado até aqui agora, né, Daniel? Porque a gente sabe, a Hamilton está lá comigo no dia a dia, a gente sabe como que é difícil o tratamento, a lida do dia a dia, principalmente com o paciente da tireoide. O problema tireoidiano é o mais a doença endocrinológica mais frequente, mais comum. Ela é mais comum nas mulheres, atingindo até 2%. Nos homens isso cai para 0,2%. E acima dos 60 anos de idade pode chegar a 6%. Então é uma disfunção que vai mexer, como você me perguntou, com o metabolismo todo nosso.
Então, se a gente falar que não existe um sintoma, o médico gosta de falar difícil, ele fala um patognomônico, ou seja, ele fala que aquilo dali é a doença da tireoide. Isso não existe. São sintomas, é uma síndrome síndrome é um conjunto de sintomas. Então, você falou muito bem, queda de cabelo, pode dar no hipo e no hipertireoidismo. Vamos imaginar que a baixa da tireoide, igual o Daniel falou, eu tenho a baixa da função do hormônio tireoidiano, a tireoide parou de funcionar. Então, tudo vai ficar mais lento. Duas coisas apenas vão aumentar. O colesterol, que o Hamilton se referiu muito bem, e a prolactina, porque a gente tem um mecanismo chamado de feedback, de retroalimentação. Quando o T3 e o T4 abaixa, o TSH e o TRH lá em cima no hipotálamo vão se aumentar. E com isso aumenta um outro hormônio, que é a prolactina, responsável pela produção de leite. Então, às vezes, a mulher vai ter aquela secreção mamária, o homem pode ter aquela secreção láctea também, e isso altera a potência no homem, isso também vai alterar o ciclo menstrual na mulher. Então é um conjunto de sintomas enorme. A unha lascando por falta de vitamina A. A gente vê nesse trânsito de Belo Horizonte, está cada dia mais difícil, né? Então ele pode ter a chamada cegueira noturna, por falta dessa trânsito de retina, que é a formação da rodopsina para formar a visão noturna. Então ele pode ter esse sentimento, né? Pode perceber isso aí. Então são sintomas muito discretos e pode ficar muito florido essa sintomatologia. E o contrário, a gente pode imaginar do hipertireoidismo, ele tendo aquela exacerbação da glândula, taquicardia, sudorese, uma perda de peso sem explicação. Que eu acredito que também a gente vai discutir muito isso. Quando a gente falou nos 3 hormônios, para eu finalizar essa participação, Márcia, a gente falou do T3 e do T4, que são os hormônios mais comuns. E tem um outro hormônio chamado calcitonina, que é importante, controlador de cálcio também. Ele tira o cálcio do sangue e coloca dentro dos ossos, também é produzido na glândula tireoidiana. Ou seja, essa disfunção pode acabar provocando uma osteoporose lá na frente. Ah, tá. Daqui a pouco a gente continua, então, falando mais. E algumas dúvidas que podem surgir, por exemplo, é comum a pessoa que tem, às vezes, uma baixa da produção de hormônio ficar até com sintomas de depressão? O cansaço pode se assemelhar a uma depressão, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E se você tem a sua dúvida, a sua pergunta, aproveite para ligar para a gente participar. O nosso telefone é 3209-0119. E antes do intervalo, eu queria falar da campanha Faço Parte. Os recursos arrecadados, além de ajudarem a manter os veículos de comunicação da Rede Catedral, serão destinados também para a construção da Catedral Cristo Rei e para a revitalização do Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Faça parte você também. E para saber como, ligue em horário comercial para o telefone 3209-3559. Enquanto isso, participe. Vamos para o intervalo e voltamos já já.